Alô Brasil, estamos aqui novamente, hoje sexta-feira, para levar até você mais aquele bate-papo descontraído, onde nós trazemos pessoas para discutir política, economia, saúde, educação e tudo de bom que o capixaba tanto precisa hoje, né? O podcast Alô Brasil é um podcast democrático, então nesse período agora, nós estamos trazendo aqui pré-candidatos a deputado estadual, deputado federal, senado, governador. Então você que está do outro lado, que está pensando em votar num candidato, não sabe se ele é aquela pessoa ideal, se as propostas dele te agradam, vá no nosso podcast e dá uma olhadinha se ele já veio aqui dar a sua entrevista, participar com a gente, mostrar os seus projetos e se realmente é ele que você vai prestigiar com o seu voto, porque se você votar errado, meu amigo, você vai ter que aguentar o camarada por 4 anos. E é tudo que nós não temos mais, é tempo a perder, não é verdade? Então, eu te convido você a acessar o podcast Alô Brasil, a curtir, comentar, compartilhar e também indicar o seu pré-candidato. Pode entrar em contato com a nossa produção. Hoje aqui na mesa está conosco, continua conosco o Juan. Tudo bem, tá aí, gente? Juan? Boa noite. Tudo bem. E o nosso convidado ilustre, especial, com muito carinho e prazer, nós recebemos aqui hoje Pastor Nelson Júnior. Olá, como diz a galera aí, sextou. Sextou. Muito bem. Bom, muita gente conhece o pastor Nelson Júnior, mas não conhece o pré-candidato Nelson Júnior. Então hoje nós vamos ouvir um pouco da vida dele, ele vai falar para nós quem ele é e por que a chegada na política. Que negócio é esse, né? O que brilhou para o amigo trilhar esse caminho tão espinhoso, tão difícil, mas de tanta importância para a sociedade brasileira. Então, eu quero dar as boas-vindas de coração ao nosso querido pastor Nelson Júnior e dizer que o canal Alô Brasil, o podcast Alô Brasil, está com as portas abertas para você chegar sempre que quiser e puder e trazer para nós aí toda a novidade, né, da sua carreira, dos seus projetos, dessa nova empreitada da qual nós vamos falar aqui um pouquinho. Mas antes de passar a palavra para Nelson Júnior, trazer aí um pouco do seu conhecimento político, a gente quer ouvir um pouco da sua família, do que você faz como pastor. Quem é Nelson Júnior? Por favor, é a vez de você olhar para aquela câmera ali e falar: capixaba, eu estou aqui e eu sou fulano de tal. Muito prazer, sou o Nelson, né, a versão júnior ainda. A versão júnior, muito boa. Costumo brincar, sou um carioxaba, nasci no Rio de Janeiro, mas de alma capixaba, né, amo esse estado, moro aqui há 35 anos, vim para cá com 10 anos de idade, me apaixonei e por aqui fiquei. Né? Eu sou ministro religioso desde 1998 e trabalho com adolescentes, né, desde 1991. Venho desse contexto religioso, né, e fui muito novo para o seminário teológico, me formei, me tornei um pastor. Né? E uma das coisas que no meu sacerdócio que eu descobri era uma paixão em mudar realidades, né? Eu ensino às minhas filhas assim que ninguém pode passar pela nossa vida e sair da mesma maneira. Esse é o meu lema de vida, né? Bacana. Eu quero passar e marcar as pessoas, preferencialmente positivamente, tendo em vista que os dias são maus, né? A realidade é dura, a vida é dura, né? E as pessoas muitas vezes elas precisam de ajuda e socorro, principalmente no que diz respeito às suas coisas íntimas, né, pessoais. Sim. Então eu vim aí trabalhando esses anos todos, né, nesse ofício sacerdotal, mas durante muitos anos também fui empresário, né, tinha os meus negócios, né, e vim caminhando nesse sentido. Quando foi em 2011, com o advento da internet, das redes sociais, eu comecei um projeto aí para ajudar alguns jovens que me procuravam muito, porque eu trabalho com famílias, eu trabalho com casados, né? E foi trabalhando com casados que eu vi a necessidade de também dar atenção e nós prepararmos o nosso solteiro. Afinal de contas, ninguém
ninguém é treinado para casar. Todo mundo já foi solteiro um dia. Todo mundo foi solteiro um dia, mas ninguém recebe treinamento para o casamento. E o casamento é um novo universo, uma nova vida, né? Eu costumo dizer que é o desafio de se tornar duas vidas se tornarem uma. Né? Cada um traz a sua herança, a sua bagagem de vida, a sua história, suas manias, seus defeitos, seus problemas, seus traumas, né? Seus comportamentos, bons comportamentos, comportamentos inadequados, bons costumes, mas todo mundo tem maus costumes. E quando você parte para uma vida a dois, quando é namoro, é tudo lindo, é apaixonado, mas cada um dorme na casa, né, que mora. Mas quando entra para dentro de uma casa, ali a vida a dois é uma dureza, né? Então, assim, foi trabalhando aí com casados, nesses 24 anos trabalhando com casais, nós vimos a necessidade de orientar bem os solteiros, né? A gente tem dados, estatísticas que 85% das brigas no casamento, elas teriam sido evitadas se nós tivéssemos sido bem orientados quando solteiros, né? Então, assim, tudo que nós vivemos como solteiro é a herança que a gente leva para a vida de casado. E foi nessa realidade que eu via como era difícil salvar casamento quando estava num processo de divórcio. Porque quando o casal procura uma ajuda de conselheiros para ajudar no casamento, já é quase assim, é a última tentativa que eles estão fazendo, mas dentro deles já estão decididos a separar. É, digamos assim, aquele tiro de misericórdia, né? Aquele assim, para aliviar a consciência, para dizer que se tentou de tudo, né? Mas já estão por dentro decididos. Então é muito difícil salvar um casamento quando ele está acabando. Então eu e minha esposa entendemos assim, poxa, vamos salvar os casamentos antes mesmo que comecem, porque a maioria das coisas que a gente fala para um casal casado quando está em crise, a gente olhava um para o outro e antes e falava assim, poxa, eles deveriam ter ouvido isso quando solteiro. Se eles tivessem sido bem orientados quando solteiro, né? Talvez não estariam aqui juntos hoje, não teriam casado. Então aí foi dentro desse contexto que a gente começou a desenvolver projetos para solteiros, ou seja, para não casados, né? E aí as pessoas queriam, poxa, você tem DVD naquela época, né? Você tem DVD, você tem livros, eu não tinha. Aí decidi criar um movimento, uma campanha, né? A campanha ela é um símbolo de uma mãozinha de casamento, traz uma aliança remetendo ao matrimônio, né? E aí a gente veio nessa pegada. E para minha surpresa, quando nós criamos, eu falei, vocês que gostam das minhas palestras, eu não tenho material, mas a gente vai abrir uma conta aí na internet. 2010, 2011, não tinha Facebook, o Instagram não existia, o WhatsApp não existia. O que tinha de rede social naquela época era o Orkut, que ainda era popular no Brasil, mas já estava em decadência. O Facebook não era usado no Brasil, somente nos Estados Unidos. E tinha acabado de explodir em 2010 um microblog chamado Twitter, que você podia digitar até 144 caracteres. E foi dentro desse contexto que o Escolhi Esperar explodiu, né? O Twitter tomou uma projeção nacional e aí a gente, então, o movimento se espalhou pelo Brasil, uma adesão, em 3 meses a gente tinha coisa de 20 mil seguidores, que naquela época era um fenômeno, né? Em 2011, a gente abriu o perfil em março, quando chegou em dezembro, nós fomos eleitos, estávamos entre os 10 perfis no Twitter mais influentes do Brasil. Né? Naquele tempo, eu lembro assim, consigo lembrar os primeiros ali, eram todas personalidades, não tinha nenhuma pessoa física, digamos assim. Nós éramos os únicos, era tudo personalidade. Eram quem? Kaká, jogador de futebol naquela época, estava ainda na seleção, no auge, ele estava em primeiro, o maior influenciador brasileiro do mundo. Né? O Rafinha Bastos, naquele momento, tinha um programa chamado CQC na Band. Então o pessoal ali, o stand-up era igual hoje a moda é podcast, né? Ali em 2010, 2011, a moda era stand-up. Então essa galera toda do stand-up veio muito forte, né, do stand-up comedy para a internet. E nesse cenário todo, de perfil religioso, não tinha não tinha nada da imprensa, nenhum perfil da imprensa, e o nosso ficou entre os 10 mais relevantes, de maior influência no país. Né? Então foi tudo muito rápido. Hoje, o Escolhi Esperar um movimento aí que nós alcançamos, nós temos hoje mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais. 7 milhões. 7 milhões de seguidores. Qual o nome do movimento mesmo? Repete aí. Movimento Eu Escolhi Esperar. Eu Escolhi Esperar. Você que está do outro lado aí, que ainda não conhece, acessa aí. O que é muito difícil. Né? Não conhecer, mas é possível. É interessante que o movimento realmente assim, ele extrapolou, ele nasceu, né, dentro de um contexto ali religioso,
né? Mas devido aí a sua... Primeiro, devido aos valores que o movimento carrega. Ele é um movimento contra a cultura, né? Ou seja, ele vem na contramão de uma sociedade sexualizada. Muito bom. Né? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Ótimo. Pois não, nesse estamos aqui contexto para aí. isso. Né? Então, eu encontro alguns casais, amigos que se separaram, né, ao longo da caminhada. Eu tenho 28 anos de casado, já passamos por problemas. Quem nunca teve problema no casamento? Mas a gente conseguiu vencer essas etapas e Deus tem abençoado o nosso matrimônio. Mas alguns amigos ficaram pelo caminho dos seus casamentos, né? E às vezes eu conversando com alguns, eles dizem o seguinte: não, a gente tinha incompatibilidade de gênero. Eu quero perguntar, pastor, existe essa coisa mesmo ou isso é frescura? Não, existem distraídos, né? Que acabam se casando sem notar, casam-se apaixonados, sempre falo para os jovens. Né? As pessoas casam porque estão apaixonadas, né? E paixão não é amor. E paixão não é amor. Olha, né? isso é bacana. Paixão é sentimento, paixão é emoção, é sensação. Então o que é amor, okay? Então? Amor fala é pro atitude. jovem ali, o que é amor? Amor é atitude. Pro jovem também, para quem já é jovem há muito tempo também. Tem gente com 50 anos que não sabe discernir, não sabe o que é amor, né? Uma paixão de um amor. Então é possível, por exemplo, que uma pessoa se apaixone por uma pessoa do trabalho, né? E ali vem aquela paixão avassaladora, aquele meteoro da paixão. Aquele e a pessoa arrebatamento, né? Isso, sentidos, arrebata o coração e a pessoa, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? O cérebro trabalha 24 horas por dia sem parar. Desde o dia que você nasceu até o dia que você se apaixona, né? Então ele para de trabalhar. Então, eu pensei que era até o dia que morre. Não, até o dia que se apaixona. Ele para de trabalhar e aí a gente passa a tomar decisões, né, baseados nas sensações e nas nossas emoções, o que é um grande perigo. Então, um dos principais motivos de divórcio é o que chamam de incompatibilidade de genes, mas na verdade, quando eu brinco que são distraídos, por quê? Porque as pessoas muitas vezes casam-se na euforia de uma paixão, ok? Falando cientificamente de paixão, isso não tem nada a ver com religião, isso é ciência. A paixão é um mecanismo, um dispositivo que tem uma função natural, aproximar duas pessoas. Essa é a função da paixão, né? É despertar nas pessoas a sensação para que elas se aproximem, se conheçam e se conectem. Né? O que precisa? A paixão, o cérebro, como ele é uma sensação hormonal, a paixão nada mais é do que um coquetel hormonal. Ok? Que é produzido pelo cérebro. E aí o que acontece? O cérebro ele não dá conta de produzir aquele coquetel hormonal por um longo prazo. E com o tempo ele vai passando, ele vai acabando. Por isso que as pessoas falam assim, o amor acabou. Não, o amor não acaba, porque o amor não é sentimento. O amor não é aquilo que você sente, o nome disso é paixão. O amor é aquilo que você faz. Construção. Né? Amor não vem pronto, amor se constrói. A gente não aprende a amar do dia para a noite. A gente não ama do dia para a noite. Amor é um aprendizado, é ao longo da vida, é um processo. A paixão não. Por isso que quando eu falo assim, nossa, foi amor à primeira vista. Não existe amor à primeira vista, existe paixão à primeira vista, porque paixão é sentimento, amor é tudo. Por isso que quando um casal, né, um dos cônjuges pisa muito na bola nos mesmos erros e o casal, o outro que pisa na bola promete mudar e aí começa aquele negócio, não dá mais, vamos terminar, não me larga porque eu te amo, eu vou mudar, eu te amo. Aí o outro fala assim, de palavras eu tô cansado, eu quero ver a atitude. Por quê? Não adianta falar que ama. Porque o amor é em atitudes, ama, né? Então, esse é o contexto. Com isso, o Escolha Esperar é um movimento contra a cultura que trabalha em duas esferas. A gente trabalha no tema de sexualidade, né? Aí na década de 60 nós tivemos a revolução sexual, né? Um falso conceito de liberdade sexual. A revolução sexual ali desde o Woodstock para cá, né, ele vem sobre esse verniz de liberdade, mas o que pode se perceber é que na verdade não passa de uma libertinagem, né? Por quê? Liberdade sem responsabilidade não é liberdade. Não. Né? É libertinagem. Libertinagem. A liberdade é você ter o poder de dizer não para tudo aquilo que te faz mal. Eu sou livre para qualquer coisa, mas desde que se me faz mal, também sou livre para dizer que eu não quero para minha vida. Isso é ser livre. Né? Então a revolução sexual veio esse contexto, né? Mudou o comportamento da sociedade em relação à sexualidade e nós vimos também que se tornou um grande instrumento político. Tem um livro, é um livro desse tamanho assim, ó, Libido Dominandi. É um livro de uma leitura bem acadêmica, né? Ele é muito recomendado. Libido? Né? Libido Dominandi é o nome. Esse é um livro que descortina como que essa revolução sexual, como que você
fazer uma sociedade erotizada e sexualizada, ela não é um livro religioso, não. É um livro científico. Eles mostram como que movimentos políticos exploram a sexualidade humana para, através da sexualidade, aprisionar as pessoas. É um negócio de doido. Que Você vai coisa, lendo assim, cara. ele descortina cientificamente, assim, com dados, com história, sabia com disso. nomes. Libido dominante, recomendo para todo mundo. Conservadores todos que estudam muito, leem esse livro, porque ali mostra como que movimentos identitários, movimentos, né, que tentam trabalhar aí na corrosão de valores e tradições da sociedade, como usam o sexo, a sexualidade humana, para corromper a sociedade e fazem disso instrumento político, de uma forma velada, sobre um verniz de liberdade, libido Agora, dominante. É desse tamanho assim, mas compre qualquer... Posso fazer? Vamos lá. Bate com vontade. Nesse tema. É. Que eu também queria fazer uma pergunta voltada para os jovens. Ô, gente, o Juan não casou, ele quer a receita pra saber como casar, viu? Como Manda ter uma currículo. namorada. Quem estiver solteiro e assistir até o final. Quem estiver solteiro assistir até o final. Eu deixo né? meu telefone para mandar o currículo. Exatamente. E vai Isso aí. receber uma oração Gente, especial ó, e Deus poxa, traz a pessoa amada em tudo 72 está aqui, ó, horas. o pastor Amém. que faz o casamento, o rapaz que precisa casar e o Alô Brasil para dar autenticidade ao processo. Tudo de bom. Bom, mas Bom. a pergunta é a seguinte, tem um livro chamado 5 Linguagens do Amor. Perfeito. É um clássico, é um best-seller. É um best-seller dos solteiros aí que querem casar, né? E dos casados, E dos casados também. principalmente. Ah, Entender o dos outro casados melhor. também. Então, eu queria saber o seguinte, qual é o start Ah, para descobrir um verdadeiro amor? Porque todo mundo quer namorar, tal. Você que está lidando com esse público, deve saber explicar pra gente. Qual o start quando assim pintou o clima? O que vem primeiro? Qual o sentimento que chega primeiro? Então, o primeiro, naturalmente, é a paixão, né? Não Através é o da amor, atração. então. Não. Então você olhou pra menina, aquele Menino. Ou pro ou pro menino. menino, aquele E vem a atração. aquele chavão que dizem assim, foi amor à primeira vista, não existe. Não, foi paixão à primeira vista. O primeiro mecanismo natural que vem é a atração. Eu me sinto paixão, atraído então. pela pessoa, né? Legal, que hein? é natural, ok? É lícito, não é uma coisa errada, Sim, né? sim. A fim de aproximar duas pessoas para se conhecerem melhor. O problema é que as pessoas, em sua maioria, se deixam levar só pela sensação, porque o cérebro, como ele não consegue produzir esse coquetel hormonal da paixão, né, que são vários hormônios, ele não consegue fazer essa Vai pelo produção a visual, larga escala. então. Ele vai diminuindo as doses, a produção, até que acabar. Então, assim, cientificamente está comprovado que essa sensação de paixão dura no máximo 3 anos e meio. É o tempo que o cérebro consegue produzir esse coquetel hormonal. Por isso que as pessoas, depois desse prazo, vem a rotina, ok? E as pessoas têm aquela sensação que o amor acabou. Não, ali nasceu o amor, porque é o que fica, o que o casal construiu enquanto estava apaixonado, quando a paixão vai embora, se eles não consolidarem ali os pilares do amor, ok? Que é o quê? Respeito, Sim. cumplicidade, companheirismo, Parceria. renúncia, entendeu? Quando a paixão vai embora, é como a maré alta, paixão baixa, aí aparecem os pilares. Se você levantou pilares, o romance sobrevive, né, a todos esses desafios que uma vida a dois exige, né? Então, Não vou deixar você espero fazer ter isso. respondido, né? Que aula, hein? Pois é, cara. Que aula, hein? Até fico constrangido. 2 homens experientes aqui, eu um jovem para aprender. Temos aqui um ancião no nosso meio. Eu sou jovem, viu, produção? Mas estamos aqui sempre para aprender. Então, talvez isso explique muito a questão de que é muito falado. Talvez você tenha um dado mais claro para trazer, que dizem que o casamento, geralmente, muitos casamentos duram apenas 3 anos, 3 anos e meio, depois acaba. O índice de divórcio nesse período é muito grande. Na verdade, dura um pouquinho mais, porque 3 anos, 3 anos e meio, passa a paixão. Aí começa os desentendimentos, porque aí fica ferro e aço ali, entendeu? Aí ele dura um pouquinho mais. Por isso que tem uma tese, é uma tese, mas não é comprovada, da crise dos 7 anos. Já ouviu falar nisso? Quando eu completei 7 anos, a minha sogra foi na minha casa. E veio me dar os parabéns. Eu falei, o que foi, sogra? Vocês estão completando 7 anos. Eu falei, mas já completamos 5, 6, 4... Não, essa data é importantíssima. O que quer dizer?
Não, é que no seu casamento não vai acabar mais. Falei, nossa, eu não sabia Amém, disso. Falou assim pra ela, amém, graças a A Deus. crise dos 7 anos, ela é uma teoria popular, né? Uma tradição popular de entendimento, justamente por isso, porque o tempo, a paixão, ela tem uma vida útil. Quando ela passa, o casal começa a realmente lidar com o que sobrou da relação. Se construiu uma base sólida, o romance Os filhos, continua, né? a gente vai ter nas Podem crises, ser vai uma ter nas- bênção, mas pode ser uma maldição no relacionamento. Muito. Muito isso. Ó, né? a tal da incompatibilidade de gênero, que é personalidade, porque aí a paixão vai embora, as personalidades se acentuam, porque a paixão, ela dopa a gente não consegue enxergar o defeito do outro. Por isso que eu falei do distraído. As pessoas não devem se casar apaixonada, porque quando a paixão passar, o que era defeito e antes você achava bonitinho ou não via, quando a paixão vai embora, você perde a capacidade, a tolerância de aguentar o defeito do outro. difícil. Né? Então eu falo pra galera, eu falo pros jovens, pros casados, não existe casamento perfeito. Existem pessoas imperfeitas que decidem permanecer juntos. Esse é o segredo do casamento. Né? Então, o verdadeiro amor. Todo amor é verdadeiro quando ele é sincero. Ok? Todo amor é verdadeiro quando ele é sincero. E sinceridade é o que mesmo? Sinceridade, sincero vem de uma palavra que vem, eu não sei, acho que do latim, né, que é ligada ao sincera, né, que antigamente era um termo que tem lá o santinho do paoco, né? Você conhece vasos, essa história, né? que eles Os vasos romanos, gregos. Isso, aí passava uma cera para Pra tampar tapear, o para buraco, tapar, né? Então eles criam os santinhos sem cera, né? Os sinceros, né? Sem cera. Então vem dessa questão de não esconder. E quando estamos apaixonados, temos a tendência de esconder do outro, né, os nossos erros, e também temos a capacidade de não querer ver o defeito do outro, porque eu amo, eu gosto. Eu gosto do todo, né? Do todo. Mas quando a paixão vai embora, os defeitos acentuam. Onde que é o verdadeiro amor? É quando você, tendo muitas razões para ir embora, ainda assim você escolhe permanecer e você ficar. Ama, inclusive, Perdoar, né? os defeitos da Casamento pessoa. é perdão, renúncia, tolerância, empatia, Poxa. entendeu? O casamento eu falo para pessoa, eu falo para os jovens, né? Para quem também aí que está nos assistindo, não case para ser feliz. Casamento não traz felicidade. Felicidade é um bem pessoal. Ou você é feliz ou você não é. Quem não é feliz sozinho não vai ser feliz acompanhado. Ninguém tem a obrigação de fazer ninguém feliz. Ah, porque eu quero encontrar alguém para ser feliz. Isso é um fardo pesado imposto ao outro. Ninguém tem a capacidade de fazer o outro feliz o tempo Nós todo. somos e pra vida seres muito inteira. complexos, né? Muito complexo, com defeitos, Sim, com sim. limitações. Ninguém tem esse poder. Então a gente Mas- transfere para o outro a responsabilidade de não trazer as felicidades que nós não temos. Então felicidade é um bem pessoal. Ou você tem, ou você não tem. Eu costumo dizer o seguinte e fecho com essa frase. Quem não é um bom ímpar, jamais será um bom par. Uau. Quem não é feliz sozinho, jamais Quem será não é um feliz bom casado. ímpar, não será um bom par? É isso aí, frase Poxa. do tio Nelson. Tio Nelson... Eu acho que isso daí... Esse é um Mitou, movimento mitou. escolher esperar por conta... Então, eu vou ser um pouquinho então mais profundo Vamos nisso lá. daí, que aqui agora eu vou puxar para juventude, né? Vamos lá. Você falou sobre a liberdade, a libertinagem, você falou que 85% dos problemas seriam resolvidos antes mesmo do casamento. 85% dos problemas que nós temos no casamento, casamento seriam seria- evitados se tivéssemos sido bem orientados, né? Exatamente. Hoje, nós vivemos numa sociedade na qual a libertinagem ela é muito maior do que a liberdade, né? Principalmente a nossa juventude, a minha juventude, né? Vou colocar aí dos 20 aos 30 anos, que veio sendo doutrinada pela TV, pela televisão, pelas universidades, pelas Influenciada, faculdades, né? influenciadas negativamente. Hoje eu vejo que, por exemplo, nessa questão sexual, eu vejo que virou uma moda entre a juventude, entre os adolescentes, a questão do sexo precoce, a questão do homossexualismo, enfim. Como você vê que isso pode ser mudado por meio de políticas públicas? Eu não sei. Porque para mim é algo assustador. Na minha geração, quando eu ainda tinha meus 12, 13 anos, era algo que você não via. Mas hoje, quando você passa na rua em frente a uma escola, você vê crianças, literalmente de 12, 13 anos, fumando cigarro. Você vê crianças falando que já mantêm relações sexuais, crianças já demonstrando e se relacionando com pessoas do mesmo sexo.
Como que é isso? Como escolher esperar atua nessa situação? Então, como Escolha Esperar costuma, neste momento, ser um movimento contra a cultura, né? Justamente por quê? Porque a cultura dessa banalização sexual, dessa libertinagem, né, traz consequências aos pilares da sociedade, né, da vida. Por exemplo, a monogamia, a valores, né, de família, dessa construção desse conceito. E quanto mais precoce, mais rápido você consegue alterar a identidade do cidadão como ser. Ok? Por isso que esse livro, esse estudo do libido dominante mostra como que a sexualidade se tornou uma grande ferramenta, né, de controle social, né, e para a mudança de uma sociedade. Então nós estamos falando de uma cultura. O Escolha Esperar resgata um valor que foi nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós, até ali a revolução sexual era o que se passava. Então vamos falar, por exemplo, virgindade, que é um tabu hoje. Né? Virgindade hoje é um tabu. Sim. Hoje é cool. É cafona. Hoje é cafona. Não, exatamente. Hoje é cool você falar que é nice, é legal, é atualizado você, né, ter uma opção sexual né, LGBTQ e tal. E né, você ser, por exemplo, você se identificar em uma questão de homossexualidade, mas se na mesma. Vamos falar de sala de aula. Vamos falar na sala de aula, vamos falar de uma universidade, né? Uma moça lá que tem, sei lá, 19, 20 anos, ou um rapaz, né? Por que o Escolha Esperar ele explodiu na internet e viralizou? Porque o movimento, quando veio, eu jamais imaginaria que ele fosse ter essa repercussão que ele tem. Eu jamais imaginei que nós teríamos milhões de seguidores. Eu jamais imaginei que o conteúdo que nós postássemos com essa temática despertaria o interesse de tantas pessoas, inclusive as que não são religiosas, as que não frequentam a igreja. Por quê? Porque as pessoas, quando viram o movimento, falam assim, opa, eu não estou sozinho, eu não estou sozinha. Tem um monte de gente que pensa como eu. Por quê? Porque aquela ideia de que todo mundo está perdido, de que todo mundo está transando, que todo mundo... Né? E quando veio o movimento, as pessoas começaram, opa, não é todo mundo, tem um, tem dois, daqui a pouco, nossa, tem 100 mil na página, uau, tem 1 milhão. Isso foi crescente e as pessoas foram se identificando. Ok? Então, assim, essa é uma das coisas do movimento. O resgate e as pessoas se identificarem. 70% das pessoas que seguem o Escolha Esperar vêm de uma vida sexual ativa. São pessoas que já tiveram experiências sexuais, né, já experimentaram e falam assim, cara, eu quero experimentar... Isso aqui eu já experimentei, eu quero uma outra via, eu quero, né, uma terceira... Um resgate. Né? Isso, eu quero valores. diferente. É a pessoa que já foi lá, né, se entregou uma sexualidade desenfreada ali, os seus desejos, né, os desejos sexuais desenfreados, e por alguma razão, seja religiosa, seja pessoal, ela numa hora da vida fala assim, cara, esse caminho eu já andei, eu quero uma outra via. Né, e escolhem pelo movimento. Então, o pessoal acha que Escolha Esperar é um movimento para virgens, né? Claro, quanto mais nós conseguirmos conscientizar para as pessoas iniciar a vida sexual numa aliança de compromisso, né? De uma aliança de compromisso é o ideal. O que também não quer dizer que você casar com uma pessoa virgem, você está... seu casamento imune a problemas. Não, de forma alguma. Porém, diminui bastante, né? Porém, qualquer pessoa pode dar um Google aí, estudos apontam, e também não tem nada a ver com religião aqui. Estou falando de estudos, de evidências, de fatos, né? Por exemplo, estudos comprovam que os casais que esperam até o casamento, né, eles são o menor índice de divórcio, né, estão entre as pessoas que vêm de relacionamentos monogâmicos. Então, por exemplo, a Ângela é a única mulher da minha vida. Eu nunca tive nenhuma outra menina. Né, não conheci outra menina. Foi uma escolha que eu fiz. Eu não queria ter ex, né, eu queria ter uma mulher para a vida toda. Cláudio Duarte fala que se você está solteiro, preste bem atenção na escolha que você vai fazer. Porque se ela ou ele está sozinho, separada... você pode ter um problema muito grave. Já foi abandonado por alguém. Geralmente, pessoas abandonadas são pessoas feridas. Né? E não é impossível sair de um relacionamento sem ficar feridas.
E aí ele diz até, faz uma brincadeira, falando se ele é viúvo ou ela é viúva, cuidado, porque geralmente é o bom que morre. Então, É isso aí. então É quase sempre. fique ligado, Fique porque ligado. antes de casar, então, dê uma passadinha lá no Não escolha esperar. Eu escolhi Tentamos esperar, ajudar as pessoas nesse sentido. se oriente, né? É. Faça escolhas aí realmente Eu vou ser um maduras. pouquinho mais polêmico Vamos lá. nessa pergunta que eu fiz. Vamos então. lá. O senhor acha que virou moda entre a juventude ser homossexual, fazer parte de alguma dessas siglas, né? LGBTQI e mais aí? Então, se você começa a estudar sobre essa temática, né, sem levar para a questão religiosa, você começa a estudar mesmo profundo, você acaba percebendo. Eu fiz vários atendimentos já a pessoas que têm, né, um desejo homossexual, né, uma inclinação, né, interesse por pessoas do mesmo sexo. Uma das coisas que a gente percebe nos estudos que quase sempre, né, é alguma falta, alguma carência, né, tá mais relacionado à identidade, né? Não é que uma pessoa ruim, do mal, nada disso, né? Como as pessoas também demonizam, também não é isso, entendeu? Eu, por exemplo, eu costumo dizer, eu sou heterossexual, né? Então assim, eu casei com a única mulher da minha vida. Mas eu continuo heterossexual, eu continuo gostando do sexo oposto. Então eu preciso me policiar, porque se eu me deixar permitir me levar pela minha natureza, né, a minha natureza eu vou querer... diferente, né? Se eu permitir, como heterossexual, eu já teria tido outros relacionamentos com outras mulheres, ok? A questão de identidade em mim foi forjada de entender que a monogamia tem, né, tem seus gargalos, né, suas dificuldades, mas que também traz uma proteção ao indivíduo. Isso é identidade. E a questão da homossexualidade também muito relacionada a isso. Então eu falo, olha, pessoa que tem desejo de pessoa do mesmo sexo, ela vai lidar com isso para sempre. Ela vai ter sempre esse desejo, né? Não tem cura. Ela vai sentir esse desejo para sempre. Ela precisa saber quem ela é, a identidade dela e saber lidar com seus impulsos e seus desejos. Bacana. Bom, nosso tempo ele urge muito rápido. E eu falo né? pra caramba. Mas que aula, muito obrigado, inclusive. Eu acho que vai edificar muitas pessoas em casa. Eu não posso deixar de perguntar, dentro desse seu ministério, a inspiração que você teve, né, para chegar a esse projeto, ele vem de quem? Eu escolhi esperar, né? Eu casei virgem. Eu também. Eu vi que a luta né? Que luta é. Então, quando eu comecei o movimento, foi para ajudar outros jovens, outros adolescentes então, a entender. Foi E também a virgindade, como eu falei, é um tabu. E também assim, quando você vê as matérias sobre o escolher esperar, as pautas, o tabu é tão grande que quem escolhe esperar, quem é virgem, parece um extraterrestre, né? Parece que tem algo errado com quem é virgem. Essa é né? a mensagem. A mensagem. Parece que a pessoa que é virgem porque falta oportunidade, porque ela tem algum problema, algum distúrbio de ordem sexual, do qual ela não... algum trauma. Então as pessoas hoje não veem essa decisão com bons olhos, né? Não é possível que uma pessoa, um jovem, inteligente, bonito, né, também escolha esperar. Não entra na cabeça da maioria das pessoas nessa cultura de sexualização. Então, eu escolhi esperar, começou a construir a minha própria vida. Eu escolhi esperar, casei com a Ângela, a única mulher da minha vida, e também esperamos até o casamento para termos nossa... Quantos anos de casado? Nós estamos 24 anos juntos, casados, e 2 anos e meio de 25, namoro. Faz quanto que é? 25 nós fazemos janeiro do ano que vem. Janeiro do ano 31 de janeiro de 2023 a gente completa aí bodas de prata. Maravilha. Uau. Bom, nosso tema também não é só sobre família, sobre jovens e casamento. Vamos lá. Mas a gente quer te ouvir sobre a nova proposta, porque o que te inspirou a ajudar jovens, né, foi vendo aí, como você disse, a necessidade de se quebrar tabus. Né? E inclusive, acho que a gente não pode desvincular, na verdade. Você foi convidado, nesse mesmo tempo que a dona está falando, mas antes de falarmos no finalmente, nós vamos falar sobre a questão das políticas públicas. Ele foi convidado a auxiliar, né, ao governo em um projeto. Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso. Legal. Então, como Escolha Esperar se tornou uma referência nacional e até internacional nessa temática,
imagino, assim, eu com segurança eu posso dizer que o Escolha Esperar é o maior movimento das Américas, né, nessa temática de sexualidade, um movimento cristão nesse sentido nas redes sociais, ok? A gente pesquisou, não acha aí nenhum movimento na internet que tenha o alcance que o Escolha Esperar tem no Brasil, e nós temos pessoas no mundo hispano que acompanham muito, né, ali, que é um universo, né, mas que sai do mundo, mas parecia soberbo, né? Também tentei achar em inglês, achar em outros idiomas, não achei um movimento que tenha na internet o alcance que nessa temática que o Escolha Esperar tenha. Com isso, eu tive em vários programas de televisão, eu estive no Encontro com a Fátima Bernardes, na Ana Maria Braga no Mais Você, o movimento Escolha Esperar foi destaque no Rodrigo Faro, na Hora do Faro, fiquei quase 1 hora no ar com o Rodrigo Faro, inclusive foi legal, porque lá eu renovei meus votos de casado, né? O Rodrigo Faro fez uma mini cerimônia ali, né? A gente renovou os 20 anos de casado, foi no palco do programa do Rodrigo Faro. Legal. Falou, pô, a história de vocês tem que vir ao ar, o Brasil precisa conhecer a história de vocês, né? E aí eu falei, pô, nós vamos fazer 20 anos. Ele falou, aí vamos fazer aqui no programa. Você topa, pastor, fazer aqui no programa a renovação de votos? Eu falei, por que não? Né? Então, tudo isso está disponível, está na internet, as pessoas podem assistir, Escolhi Esperar, Rodrigo Faro. Depois eu vou dar uma olhada. Estive no Super Pop com a Luciana Gimenez, estive no Profissão Repórter com o Caco Barcelos, estive na CNN Brasil recentemente, ali no Tonight, eu acho que é o nome do programa, ali com o professor Leandro Carnal, com uma jornalista bem conhecida, Priori, eu acho, esqueci o outro nome dela. E então o movimento ela extrapolou o segmento religioso e começamos a conversar com toda a sociedade. Então tem matéria minha na revista Veja, na Isto É, na Caras, Folha de São Paulo, Estadão. Você foi convidado pelo Isso. Então essa influência, né? Poxa, influenciando milhões positivamente, milhões de adolescentes e jovens. O governo federal entrou em contato conosco e falou, olha, nós gostaríamos muito de saber, nós queremos trazer esse projeto, transformar ele em política pública, né? Em política pública para a gente poder, assim... Perdão, saiu alguma coisa errada aí? Não, falou que você saiu na Playboy. Ah, tá. Hoje. Não, pode falar, é verdade. Saiu na revista Playboy, foi matéria na Playboy, 5 páginas. Né? A revista mesmo, mas de roupa, fica tranquilo. Eu não pousei pra Playboy. Eu saí na Playboy, mas com roupa. Ainda bem que não tem mais essa revista, então vocês não precisam nem procurar, gente. A Playboy não tem mais, é verdade. Então, assim, imagina, então você começou a dialogar com a sociedade, identificou-se que é um assunto... Acho que depois que você foi lá, fechou. Possível. Né? É possível. Então, assim, é um movimento contra a cultura, porque ele trabalha justamente isso, na valorização do corpo, né? Sim. E assim, dito isso, realmente em 2019 o governo federal me convidou para trabalhar em parceria, né, sobre essa questão do risco da sexualização precoce, ok? Porque envolve muito mais do que fazer o adolescente esperar, né? Trazer a valorização do corpo, que é um tempo para tudo. Então eles me convidaram, achei interessante, falaram, poxa, vamos transformar isso numa política pública, imagina, né? Você tem um ribeirinho lá no Amazonas que nunca vai acessar a internet, nunca vai numa igreja ouvir uma palestra sua, mas pode chegar através de uma política pública. Foi em que ano isso, pastor? Isso foi em 2019. 2019. Né? Então aí eu fui convidado pela ministra Damares, estivemos juntos, né? Tive várias vezes em Brasília, ajudei a desenhar várias coisas, começamos a buscar parceria internacional. Por quê? Porque essa política pública de ensinar adolescentes E aí falando de política pública nesse sentido, o que acontece? Gravidez precoce é um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Ok? Exatamente. Um dos países, vamos estudar qual país tem o menor índice de gravidez na adolescência. Um desses é os Estados Unidos. Aí você vai perguntar por quê? Por que os Estados Unidos conseguem alcançar os índices exitosos nesse sentido? Porque nos Estados Unidos se trabalha com a educação sexual abrangente, que é o quê? É um leque de política pública no sentido de ensinar ao adolescente. Nos Estados Unidos, o governo americano investe, desde Ronald Reagan se investe pesado em ensinar os adolescentes a esperar, né, o tempo certo para iniciar a sua vida sexual, que é
tardar a iniciação sexual, Trazendo responsabilidade. trazendo responsabilidade, trazendo a sei escolha. disso, Lá é política de Estado, Sim, que né? bacana, Apesar de ser uma briga. Então, no Brasil, quando a gente fala de política pública nesse sentido, quando a gente fala de prevenção, vamos falar agora de saúde. Quando nós falamos de prevenção, a prevenção tem um tripé, ok? Qualquer prevenção, acidente de carro, uso de drogas, qualquer trabalho preventivo para a humanidade tem um tripé: prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. A prevenção primária é para que ninguém entre na zona de risco. Vamos falar, por exemplo, de drogas, né? Como você trabalha com prevenção de drogas? O ideal é você se antecipar, trazer a verdade, o ensinamento para que ninguém use drogas. Então, drogas mata, drogas isso, para que as pessoas, né? Eu nunca usei droga. E por quê? Porque um dia alguém chegou para mim e falou, ó, isso é danoso, isso não, ok? O nome já diz, é droga. É uma droga. Então essa é uma prevenção primária, é para que as pessoas não usem, não entrem no risco. A prevenção primária já é diferente. A prevenção secundária, ela é para as pessoas que estão na zona de risco, beleza? E a prevenção terciária é para redução de danos. Então, falando em drogas, prevenção primária, fazer campanhas para que não tenha a prevenção de dengue, para que você não tenha foco ali na dengue, você faz aquelas ações, beleza? A prevenção de drogas secundária poxa, agora que usa, vamos fazer campanhas para que pare-se de se usar. E o terceiro é a prevenção, a redução de danos, que é criar casas de recuperação para aquelas pessoas que estão no pior estágio, né? E aí essa é a terceira prevenção. Quando nós falamos, por exemplo, sexualidade e gravidez e adolescência, qual seria a prevenção primária? É ensinar o adolescente a esperar, ok? Para quê? Porque os índices comprovam, os estudos estão aí, a própria ONU confirma, a OMS confirma isso. Quanto mais cedo o adolescente inicia a vida sexual, mais tempo ele fica exposto aos riscos da iniciação precoce, né? Então, o sexo... Mas se os vacinados HPV não resolve? Então, ligado, não resolve, não resolve, exatamente. Então o que acontece? Eu estou dando essa introdução porque no Brasil, no que diz respeito à gravidez na adolescência, nós só temos prevenção secundária e terciária. Né? O que é a prevenção secundária? Você chegar para o adolescente e falar, se proteja, né? Use camisinha, isso não é prevenção primária. Não. Isso é prevenção secundária. O que é a prevenção primária? É primeiro fazer um trabalho com os adolescentes de que a melhor decisão que eles podem fazer, qualquer papai, qualquer mamãe que está me vendo sabe que um filho de 12, 13 anos, né, não está na idade ideal para iniciar a sua vida. Não, para iniciar a vida sexual, porque a vida sexual implica responsabilidade, ok? E um adolescente ele não tem maturidade para medir as consequências, né, de viver uma vida sexual com a responsabilidade que o ato sexual exige, ok? Então qualquer pai e mãe que pega uma menina de 12, 13 anos não quer que o filho, a filha, inicie, cedo, quer que estude, quer que faça amizade, quer que se desenvolva. Qualquer pai normal, estou falando de gente normal, não estou falando de gente que tem ideias, né, aí assim... Né? Voltadas para um outro posicionamento. Que são poucos, não são muitos. Qualquer pai, até pais que defendem ideias mais moderninhas, os filhos dele mesmo não esperam. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Novela, o dano que novela faz. Quantos atores já declararam que não deixavam os filhos ver novela? Por filho dos outros, beleza, mas por meu filho, não. Porque os atores não queriam que os filhos vissem os pais interpretando aquela cena, beleza? Então, assim, essa é a questão. A gente no Brasil não tem a prevenção primária, a gente só tem a prevenção secundária. O que eu sempre debato, e eu posso ir para qualquer debate público nisso, que é o seguinte: a prevenção primária é ensinar o adolescente a esperar o tempo certo, ok? Poxa, Nelson, mas não vai esperar. Então a gente entra com a prevenção secundária, que é o quê? É também dar a ele entendimento que se não aguentou segurar, aí sim você entrega o resto do cardápio. Não, aí... Então você tem que se proteger, ok? Então a gente tem que ter a prevenção secundária e qual é a prevenção terciária? Políticas públicas para o que acontecer se um adolescente se contamina com IST, que é infecção sexualmente transmissível, ou o que fazer com a menina que engravida.
ok? Aí vem a política terciária, a política pública para agora que o leite derramou, né? Como é que a gente faz? Não dá para voltar para a panela, para a tigela lá o leite, então vamos limpar, vamos reduzir os danos que as consequências trazem, né? Então esse é um panorama. O que o governo me convidou foi para nós desenvolvermos no país, pela primeira vez na história do Brasil, uma política primária voltada para o público adolescente, ok? Mas quando o governo anunciou isso, foi uma guerra. Sim, eu né? lembro. Uma guerra, né? Porque tentaram tirar que o governo quer proibir os jovens ter... Isso, e era uma mentira, uma falácia, uma narrativa. Primeiro, no Brasil, vamos falar de Constituição Federal, no Brasil, sexo entre menores de 14 anos é estupro de vulnerável, é Constituição, não é igreja, não é um governo, é Constituição Federal, está na lei. Papel do Estado e da família é garantir o direito da criança e do adolescente. Então, até 14 anos, qualquer relação, mesmo com consentimento. Aí o que acontece com os movimentos extremados, ok? Esses movimentos identitários estão brigando, pode ver, tem brigas, leis, querendo diminuir essa idade de 14 para 12 anos. Se ceder, vão lutar para 10, se ceder para 8, beleza? Então essa é uma guerra muito ideológica mesmo. Cruel. E cruel, desumana, porque traz Porque danos. Eles não querem isso para os filhos deles, eles E querem não, para os filhos dos outros. Então o STF foi lá e cravou. Não, confirmamos, mantemos Constituição, é isso mesmo, bacana. entendeu? Bom, me permite, Juan, quando a gente caminha para esse tema de políticas públicas e você foi convidado pelo Estado, por assim dizer, para dar a sua parcela de contribuição, você também deve, imagino, ter sido despertado para uma outra questão. A questão um pouco mais aprofundada agora dentro da estrutura política Perfeito. do Estado para se fazer valer esses direitos, é isso? É isso. Ou estou enganado? Também, né? Desde 2018 eu venho recebendo muitos convites para iniciar. Eu nunca fui da política, nunca me filiei a nenhum partido, né? Na verdade, eu fazia parte daquela grande quantidade da população que a política teve a demonização da política, né? Então eu achava assim, não, política, então aquele conceito que se é político é ladrão, essa demonização, sim. né, me manteve sempre muito distante. De 2018 para cá, eu comecei a me atentar na importância, né, de me envolver, porque nossa vida toda ela depende das decisões políticas. Exatamente. É aí que eu quero chegar com você. E eu comecei a perceber que não adiantava eu ser reclamar no sofá. Você estava entendeu? enxugando gelo praticamente ali, né? Enxugando gelo e também, vamos falar como cidadão, eu assisti indignado, porque eu sou cara pintada, né? Eu vou entregar minha idade aqui. Em 1992 eu estava nas ruas de Vitória, ali andando no Fora Collor. Eu era um adolescente, saímos ali da Praça de Jucutuquara, né, os estudantes saíram na grande marcha até a Praça 8 no centro de Vitória, 1991 ou 92, que foi um movimento cara pintada no Fora Collor. Collor pediu para todo mundo botar a bandeira do Brasil na janela, todo mundo foi sal de preto às ruas. E eu estava nesse movimento. Então, desde então, 2013, né, teve aquele movimento, por exemplo, o Brasil acordou, aquelas manifestações, cruzei a ponte como cidadão. E eu ficava indignado vendo essas roubaleiras, né? O Brasil aqui, eu fui no sertão como pastor, vendo ali pessoas vivendo em condições sobre-humanas, né? E eu vendo assim aeroportos sendo construídos em outros países com dinheiro do Brasil, entendeu? Eu vi a Bolívia, entendeu? A Bocanhana ali, uma petrolífica, nossa, nacionalizou e ficou por isso mesmo, milhões ficou construindo pontes, rodoviárias, ferrovias, a gente vendo nossas ferrovias, nossa rodovia todo abandonado e grandes portos, com dinheiro do BNDES em outros. Aquilo me gerava uma sensação de revolta, de indignação, porque não existe dinheiro público. O dinheiro tem dono. O dinheiro não é público, o dinheiro é do público, é diferente. Esse conceito que o dinheiro... Não, o dinheiro é nosso, o dinheiro é do povo, o dinheiro é público. E então, é para o povo. Né? E eu reclamava muito no sofá. E eu comecei a ver a necessidade, foi aí que comecei a me despertar, assim, nós temos para política. Foi quando, dentro desses convites, eu conheci um grupo, né, de amigos que, assim como eu, movidos pela... Dá para fazer diferente, me procuraram, eu muito espinhudo, né? Em especial, quero citar
uma pessoa que tem me ajudado muito, que é o Aldeci Carvalho, né? Ele veio com uma proposta de grupo, né? E falar, Nelson, e eu na primeira vez quase virei a mesa assim, né? Quase botei ele para fora, que eu não queria falar sobre política. Eu falei, não, irmão, sair, eu posso contribuir nos bastidores. Já fiz muito isso. Se tiver que ir pra rua buzinar, Já eu que vou. Eu sou o ancião daqui, me dê uma parte Vamos lá, por favor. desse lado. Eu também já fiz muito isso. E eu achava que política era coisa de bandido. E que cidadão de bem, pagador de imposto, ele não podia se envolver com política. Até que eles vieram fechar minhas lojas. Aí tudo mudou. Enquanto eles só roubaram do outro lado, destruindo a nação, a grande maioria dos empresários, assim como eu, aceitou isso, ô Nelson, de forma até covarde. Mas quando eles vieram para fechar a minha loja, mandar 19 funcionários para casa para passar fome, eu me indignei com isso e fui buscar na Constituição se a gente tinha algum direito. E o que eu descobri? Aquilo que a grande maioria de vocês já viram nos vídeos que foram publicados na minha rede social em 2021, enfrentando o sistema em nome da lei. E contra a lei não há força. Ninguém pode ir contra a lei. Dali eu fui despertado, assim, que imagino como você, a colocar a cara a tapa e mostrar que nós podemos fazer a diferença com honestidade, com seriedade, com competência que a gente tem e valores que a gente carrega. Verdade. Porque título de ladrão nós não vamos carregar. Aí você pode ficar tranquilo. É não é isso, como meu amigo Aldeci sempre, quando eu questionava ele sempre dizia assim, Nelson, é possível fazer diferente. Porque eu sempre falava, pá, mas esse negócio, isso não vai dar certo. Eu falei, Nelson, é possível fazer diferente. O que é importante? Uma das coisas que o Aldeci e o grupo, ele falou, Nelson, nós temos um grupo, nós temos um projeto de grupo, gostaríamos que você conhecesse. Eu falei, então me mostra. E aí realmente ele começou a me mostrar algumas realidades que começaram a eu ter um entendimento com clareza da importância de nós entrarmos. Porque o que é o problema? Como eu não gosto de política, você não gosta da política, você não gosta da política, ela fica na mão de quem gosta. E aí o Brasil chegou aonde chegou. Né? E o Aldeci veio falar, Nelson, olha só, as pessoas votam por duas razões, por identificação ou pelo menos pior. O problema é que durante anos o brasileiro vem votando no menos pior. Por quê? Porque falta você se sentir representado na categoria política. Ele falou, e outra coisa, Nelson, eu não estou te chamando para vir para a política, eu só estou te chamando porque, assim, reconhecendo a importância do trabalho que você faz, é ampliar a voz, né? Porque muito do que se dá para fazer não dá para se fazer somente ali de uma forma limitada. É preciso né, ampliar essa voz e dar continuidade. Você continuar fazendo o que você sempre fez. Fazer uma boa política pública sem estar envolvido com a política diretamente. E isso, né? ele falou. E outra coisa, Nelson, nós estamos te convidando para você continuar fazendo o que você sempre fez. É continuar mudando realidade e transformando destinos. Então você não vai parar o que você está fazendo. Você só vai dar mais força, mais gás, juntar mais pessoas para te ajudar nessa caminhada. E aí fez sentido para mim. E o Aldeci, eu falei, Aldeci, um projeto de grupo. Ele falou, não, isso aqui não é um projeto personalista, não é seu, não é meu, é de grupo, é de sociedade. Eu falei, pô, isso faz sentido para mim. Né? Eu falei, pô, e aí isso eu me identifico. E entendo que, e uma coisa que aí me marcou, e eu fecho com isso, sobre minha entrada para a política, que um dia ele olhou nos meus olhos e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, Nelson, muito bonito que você faz, mas deixa eu te falar uma coisa. Está na hora de você dar a sua contribuição para a sociedade. Uau. Sai da sua zona de conforto e dar a sua contribuição. Aí aquilo ali pesou. Foi o mesmo start que pesou para mim. Entendeu? Tem que fazer alguma coisa, Nelson. Então vamos. Nelson, vou voltar novamente naquela estatística sua para fazer uma pergunta sobre a política. Vamos lá. Você falou que no casamento 85% dos problemas seriam resolvidos, evitados, né? Se tivesse uma conscientização anteriormente. Isso. E na política? Na política é a mesma coisa. Informação é poder. Né? As pessoas precisam ter acesso à verdade, ao conhecimento. Por isso que quando eu vou para os debates de audiência pública, onde há uma oposição feroz de movimentos progressistas contra a pauta do escolha e esperar nas escolas, eu pergunto, por que não? Qual medo vocês têm de dar ao adolescente o cardápio inteiro? Não, porque a política pública vai eliminar as outras. Não, ninguém está defendendo isso. Eu defendo o cardápio completo. Ele pode esperar, se ele não quer esperar, pode usar todos os outros métodos contraceptivos que já estão aí, mas não são eficientes, não foram suficientes para baixar os índices, continuam alto. O Brasil tem um dos maiores índices de gravidez precoce e há 30 anos existe política pública
de uso de preservativo, porque só ele, por si só, ajuda, mas não resolve. Falei, então vamos dar o cardápio completo, vamos falar sobre tudo. Então, assim, respondendo sua pergunta, na política é a mesma coisa. Ó, os políticos estão com um problema. O político tradicional está com um problema irreversível. O povo conheceu, se interessou por política. Mais do que por futebol e novela. Muito mais. Esse é um ano de Copa. Ninguém nem sabe de Copa do Mundo, nem quando vai ser. É ano de Copa, mas todo dia a internet não fala de Copa do Mundo. Então, é o que está no Ibope. O brasileiro está gostando de política, ok? Porque antigamente era como que a gente falava política? Não, no eleitoral, ali na semana, começava pagando. Tem que votar. A gente votava e só voltava a falar naquele de política de novo 4 anos depois. Os caras ficavam amoitados, adormecidos. 4 anos, irmão. Hoje não. Rapaz, hoje nós estamos falando de política há 4 anos. Os grupos políticos de 2018 estão tudo aberto, funcionando, operando. Então, o brasileiro se interessou por política, está tomando gosto por isso, né? E isso é um grande problema para o establishment, né? Que é o sistema que está aí e se incomoda muita gente. Por que eu fiz essa pergunta? Por quê? Nós estamos vindo aí de um período de diversos anos dominado pelo mesmo grupo de políticos, os famosos caciques políticos. A gente fala tanto na majoritária, mas também nas eleições aqui embaixo. Hoje nós temos um quadro político que a minha juventude, talvez ela não saiba o que aconteceu no passado. A minha juventude ela só vai saber disso se ela pesquisar a fundo. Então, eu penso o seguinte, se os problemas pudessem ser evitados, por que não foram evitados? Por falta de educação da população, por falta de educação do eleitor. Você acha que esse ano, o ano de 2022 na política, a juventude, as pessoas elas estão mais educadas, mais aptas a votar, ou ainda precisa haver uma mudança na sociedade quanto conhecer seus candidatos, conhecer quem é que está fazendo a política, ou não, do jeito que tá tudo bem? Não, tá péssimo, né? A política é igual eu estava falando sobre o amor e sobre o sexo. São coisas que se constroem, são coisas que ao longo da vida, né? O Brasil, apesar de ser um país, né, de mais de 500 anos, historicamente, na história do Brasil, né, a parte política da nação brasileira sempre foi uma tragédia marcada. Começou com o Império, né, proclamação da República. Quando você vai estudar a história da República, o Brasil como república sempre foi um bebê. De corrupção também. Né, sempre teve ali uma história, né, subserviência, né, muito, né? Isso eu estou falando de história, de cultura, ok? Isso não se muda da noite para o dia, isso não se corrige de uma eleição para outra. O problema do Brasil, o Brasil tem muita política de governo, mas a gente não vê ninguém construindo política de Estado. Como assim, Nelson? Porque a política de governo vem um governo, faz uma coisa, você vê um monte de obra abandonada, porque o outro governante não quer dar sequência na obra do anterior, porque o mérito fica para ele. Abandona e começa tudo de novo. Política de governo. O que é uma política de Estado? É a continuidade. Permanência, né? O Brasil é uma república nova, apesar dos 500 anos. Por quê? Porque nós tivemos o dito redemocratização. Sim. A Constituição do Brasil é um bebê. Sim. A Constituição do Brasil já nasceu fragilizada, cheia de emenda. Quando você compara a Constituição americana, mais de 200 e tantos anos de história, robusta, sem emenda, sem nada ali, enxutinho, você pega a do Brasil, que só tem 30 anos, cheia de emenda constitucional, ela já nasceu morta, ela já nasceu... Né, ela problemática. Já nasceu problemática. Podemos tanto a caixa de emendas. Um bebê anencefalo, talvez, fazer uma comparação. Ela é muito fragilizada, cheia de emendas. O que dá aí a realidade que nós vivemos hoje. Então, respondendo sua pergunta, não se muda da noite para o dia, é uma construção, leva tempo, a gente precisa trazer as bases disso e é uma dedicação. O que a gente não pode é desanimar e nunca desistir. Né? Então dá para fazer diferente. E nós falamos que ele é pré-candidato, né, Donaldo, aqui. Só não falamos ao quê? Opa! Entendeu? Então, fale pra gente. O senhor, como pré-candidato a Senado pelo Espírito Santo. Pelo Estado do Espírito Santo.
o que o senhor vê que precisa ser feito como senador? Quais as suas propostas? O que o senhor traz de novo para a gente? Essa é a pergunta que o povo quer saber. Quer saber? É a pergunta de número 5 aqui. É E isso aí. O povo quer saber. aproveita disso. E já que você fala muito com a juventude no Escolhi Esperar, Claro. me responda uma pergunta. Pois não. Você escolheu esperar no casamento. E o Brasil? O Brasil não pode esperar. Por isso que a gente está aí encarando esse novo desafio de vida, entendendo que é um projeto coletivo, é para o todo, não é um projeto pessoal de poder. Por isso que acredito muito no projeto. Acho que os capixabas merecem ter um cardápio variado, né? No que diz respeito a uma eleição quase sempre majoritária. O que acontecia antigamente? Os políticos combinavam nos gabinetes, né? Como o Aldeci sempre brinca, a urna vinha praticamente votada, né? Quem ia ser o governador. Figurinhas carimbadas. Isso, figurinhas carimbadas, né? E mantém esse ciclo. E o Aldeci sempre brinca e fala, e eu aprendo muito com ele, porque ele diz o seguinte: falou, Nelson, já a urna vinha quase votada, né? E só esqueci. Hoje eles combinam, só que eles esquecem de combinar com o povo, né? Hoje não dá mais, tem que combinar com o povo. Então, respondendo a sua pergunta, eu entendo que o capixaba precisa, né? A gente não pode continuar votando pelo menos pior. Nós precisamos olhar para um candidato, nos identificarmos com ele, gostei desse cara, né? Me identifico, me representa e votar. Então, essa é a nossa proposta de representar o capixaba, de dar ao capixaba essa opção. Opções variadas, porque antigamente também era um nome ou outro, já se fazia uma passarela para um candidato passar, ele ganhava senador, né? Quase não tinha que concorrer à eleição, né? Ele já vinha uma coisa... Era um Desculpa, campeonato já com dono. Com dono, com né? campeão. Então hoje a gente sabe que a gente vai ter uma eleição muito dura pela frente, porque as pessoas não vai ter passarela, né? Não vai ter. O capixaba merece, Sim. merece ter bons nomes concorrendo. Qual conselho você dá para a juventude? Porque nós vemos que cresceu muito esse ano por conta de um incentivo vindo de artistas para que jovens de 16 a 18 anos tirassem o título de eleitor. Nós vemos aí que o número aumentou muito de eleitores nessa idade. E nós sabemos que muitos deles não estão preparados para tomar uma decisão tão importante. Muito por conta da doutrinação que há nas universidades, muito porque não consegue, não vou falar nem que não consegue pesquisar, mas porque o que a mídia prega é uma coisa mais voltada para a esquerda e tudo mais. Qual conselho você daria para o jovem que está em casa, para a gente quem está assistindo esse podcast, poder escolher bons nomes para esse ano, tendo em vista a importância, né, Eu acredito muito que conhecimento é poder, né? Então a minha orientação é que estudem, né? Que conheçam. Olha a pregressa de cada candidato. Conheça, conheça não vote todo. Pela cara bonitinha, né? Isso, não só por aqui. isso também, mas vamos falando também assim, estude, né? Então existem hoje várias ideologias políticas, seja ela de direita ou de esquerda, porque parece também que ideologia é só de esquerda, mas a direita também é uma ideologia. Você precisa entender o que se defende em cada uma delas e entender assim, o que eu quero. Lá em casa mesmo, as minhas filhas, a gente vem trabalhando com elas uma conscientização, né, para elas e mostrando para elas o cardápio variado. Por quê? Porque eu entendo que informação é poder. Quanto melhor informado, menores são as chances de eu cair. Por que hoje as pessoas caem em golpe? Porque falta de informação, né? Se ela tem a informação, ela não cai naquele golpe. Como diz aí o pessoal gíria de internet, o golpe está aí. Cai quem quer. Ou quem não está informado. Então, que estudem, que conheçam, né? Hoje se fala muito direita, esquerda, socialismo, comunismo. O que é isso? Né? Não é o que só o professor fala, o que a gente vê na televisão, o que o pai fala dentro de casa. Hoje tem internet, está aí, informação farta, existem cursos. Vai estudar e ver se aquilo que aquela visão de mundo político ensina, se aquilo vem ao encontro daquilo que você deseja para a sua vida, que você acredita. Né? Então, eu acho que conhecimento é poder, senão você sempre vai ficar na mão do outro. Né? Eu sou um ministro religioso e sempre sou a favor das pessoas estudarem. Você tem que saber mais do que o seu pastor, porque o seu pastor não pode falar qualquer coisa. Né? Eu prefiro ter um público bem selecionado me ouvindo, porque sempre vai me obrigar a estar estudando sempre e ser cada vez melhor.
Vai te exigir mais, né? Eu sou a favor Muito bom. do poder que o conhecimento traz. Eu, de antemão, eu já parabenizo o senhor, o Adonaldo, por ser nomes novos que não possuem... Parabéns, muita coragem, Adonaldo. Que não possuem carreira política. Nenhuma. Que não estão num projeto pessoal, mas que estão num projeto Brasil. Independente de vencer a qualquer custo. Vocês querem ajudar. E o que é lindo, porque assim, eu e o Aldeci nos aproximamos, por quê? Porque nós temos o mesmo propósito. O Adonaldo entrou na minha vida, nos conhecemos, porque o que nos une é o propósito. Sim. Nós temos o mesmo, isso é tremendo, isso é libertador. E o sistema não quer isso. Não. Eles fazem de tudo para derrubar. É isso aí. Baseado nessa sua última fala, o sistema nunca quer um povo livre. Eu tenho uma pergunta para você aqui. Que recado você mandaria para os políticos, para os velhos políticos? O tempo deles está acabando. Está no fim. Essa semana um político velho me disse o seguinte. Bom, disse a um colega meu o seguinte. Estou no 5º mandato, ele disse. E não vou disputar o 6º. E o cara perguntou assim para ele, mas por quê? Não vai funcionar mais. Não vai funcionar mais, pessoal. Não vai. Vocês podem desistir de vez. O povo não será enganado novamente. Eu creio de coração que quando a verdade chega, ela traz luz. E luz é tudo que o ser humano precisa. E se você me permitir uma parte, mas também, a gente também tem que tomar muito cuidado com o que se chama nova política. Também, o que eu costumo dizer para as pessoas que a gente não precisa de pessoas novas na política, nem pessoas velhas. A gente precisa de boas práticas políticas, novas práticas políticas, boas práticas políticas. O Marcel Carone aí, que é um parceiro, ele sempre fala isso, né? Não tem novo político, né? nem a boa política, nem a velha política, nem a nova política. Precisa de boas práticas. Mas tem o velho político, né? Tem. O velho jeito de fazer política. O velho jeito. É que é a politicagem. Isso não é política, é a politicagem. Mas né? eles chamam de política. Mas aí a gente, com o tempo, vai vencendo essas barreiras aí. O que eu acho é que a sociedade ela precisa ter uma porta aberta e um caminho a ser... Alguém que guia a sociedade num caminho onde vai conhecer os bastidores da política. Quando a gente fala que a sociedade ela tem a internet para pesquisar, tem muita informação, mas ao mesmo tempo que nós temos muita informação, nós não temos nenhuma informação. Porque é tanta informação que você não sabe para onde ir. Tem que peneirar. Entendeu? Hoje o problema não é a falta de informação, mas o excesso. Exatamente. Então, assim, um jovem da minha idade, ou talvez até mais novo, é difícil ponderar o que é correto e o que não é. Por quê? Porque ele sabe o que aconteceu a partir há 3, 4 anos atrás, mas ele não sabe o que aconteceu lá quando você foi pra rua em 92. Ele não sabe por que vocês foram pra rua em 92. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque a grande mídia não permite que eles tenham conhecimento disso. É aquilo que você falou. Eles não querem que você tenha liberdade. Porque conhecimento é poder, né? Quanto mais conhecimento tem, mais livre sou. O eleitor quer saber. Pois não. Algum projeto que você queira compartilhar com o seu eleitor? Olha, claro. Se chegando ao Senado, nós vamos fazer tal coisa que é tão importante para a área B ou C. Então, bom frisar, né? Não precisa falar do 144 que eu sei que você tem. Pode falar só de 2 ou 3. Não. É bom frisar também, assim, né? Eu sou pré-candidato, né? Sim, bom fazer essa marcação. Sim, claro. Tá na internet, as pessoas podem falar, tá pedindo voto. Não. Né? Tem todas não essas faz isso ciladas aqui, que a de jeito nenhum. pode provocar, então eu quero fazer essa marcação, né? Sou um pré-candidato ao Senado, né? Isso só é definido, né, lá em agosto, que as pessoas podem se anunciar candidatas, então somos pré-candidatos. Nós temos, sim, para alguns projetos. Um dos exemplos, nós temos um programa para terceiro setor. A sociedade tem 3 pilares, né? O primeiro, o segundo e o terceiro setor. O primeiro setor é o Estado, o segundo setor é o mercado e o terceiro setor, né, é a sociedade civil organizada, né, principalmente em associações, pessoas que da sociedade se reúnem para fazer um determinado bem, e é um setor criminalizado e abandonado no país inteiro, por uma série de motivos, né? Porque foi uso feito errado. Então saúde, educação, segurança, 0 para eles e tudo e muitas organizações, às vezes, né, sofrem hoje porque uma organização ou outra teve ali uma administração que não foi bacana, um desvio de recurso e foi criminalizado. O terceiro setor, importantíssimo para a sociedade,
né, que é onde entra, onde o Estado não entra. Né? A sociedade precisa dessa união do Estado, do mercado e também do terceiro setor. Então nós temos primeiro um projeto maravilhoso do terceiro setor que precisa ser resgatado, valorizado, reformulado, impulsionado nesse sentido. Falando para a juventude, aí, para os mais jovens, a gente tem a questão do primeiro emprego, que é um desafio. Né? O maior índice de desempregado está entre o público jovem. Como é que o menino vai ter um emprego? Né? Como é que ele vai ter experiência, que é quando pedem emprego, quando ele vai numa entrevista, e não consegue nenhum primeiro emprego? Sim. Então, um das nossas propostas é criar políticas públicas, né, para primeiro emprego, né? De inclusão, de promoção de primeiro. Quando ele saia, quando ele termine aquele ciclo ali do ensino médio ali, que ele se forma, né, e que ele vai para a universidade, ele também já esteja encaminhado para o mercado de trabalho, o empreendedorismo. O brasileiro é empreendedor de natureza. O brasileiro já nasce empreendedor. Sim, sim, mas o Estado sufoca, é muito pesado, né? sufoca, não impulsiona, mata. Eu posso dizer, né? Isso por experiência própria. Pois é, né? Então a questão do CLT, aí o mercado não quer às vezes contratar alguém porque o CLT é pesado ali para o empresário, que é visto, é marginalizado porque ele... E aí tem todo esse contexto, tem que tirar todo esse embaraço, impulsionar os jovens para que eles consigam se posicionar no mercado de trabalho, primeiro emprego e empreendedorismo. Eu acho que é preciso esclarecer essa questão da CLT, que o empreendedor em geral ele não é contra a CLT. Por isso que eu trouxe esse assunto. Isso. É marginalizado. Exatamente. Porque... O que precisa ter é políticas de liberdade. Quem quiser ficar na CLT, tem a CLT. Isso aí. Quem não quiser ficar na CLT, que tenha um acordo direto com o patrão. É isso aí. Posso citar um exemplo? Por favor. Nelson? Por favor. Há um tempo atrás, um funcionário meu chegou para mim e falou assim, olha, eu queria... fazer uma reforma no meu apartamento, acabei de comprar um apartamento, e eu queria poder fazer uma reforma, e eu precisava ganhar um pouco mais. Eu disse, olha, seria muito importante a empresa pagar um pouco mais, mas quanto que é esse mais? Não, o valor que você deposita para mim do fundo de garantia, eu queria que você baixasse da minha carteira, e nós fizéssemos um contrato de trabalho, só entre eu e você, e a gente tocasse, igual é nos Estados Unidos. Falei, mas você já esteve lá? Não, meu irmão mora lá, ela disse. Eu falei, poxa, que legal. Então eu liguei para o contador, falei assim, assado. Ele falou, impossível. Não você faz isso com seu funcionário hoje, daqui 2 anos, que ele tiver nesse regime que você fez de acordo com ele, você vai ser penalizado pelo Estado, pelas leis do trabalho, da CLT. Eu chamei ela e mostrei, e ela ficou muito triste comigo. Não comigo, mas com o sistema, por causa disso. Então eu acho, Nelson, que a sociedade madura tem que caminhar para discutir essas coisas. Tem que discutir. Né? E levar a cabo estas mudanças. Você quer um exemplo que existem alguns mitos? Não podemos mexer nisso, que a sociedade, isso é uma pauta negativa. Não é, por exemplo, a Previdência Social. Ok? O povo foi para a rua para pedir reforma. Isso quebrou o mito de que, imagina, o povo foi para a rua entendendo uma maturidade de que essa conta é pesada, que o sistema está quebrado, entendeu? Abrindo mão de seus próprios direitos trabalhistas alcançados ao longo dos anos, mas entendeu. Por isso que eu falo, conhecimento é poder. Se nós trazemos uma conscientização, né, essas coisas vão se... O problema é que o sistema político, isso há muitos anos, não estou falando de A ou B, de pessoa A ou B, não estou falando de pessoas, estou falando do sistema, ao longo dos anos, né, criou essa dependência do Estado, um Estado paternalista, um Estado inchado, um Estado que tem que prover tudo. O patrão é sempre o vilão, né? O patrão é o vilão, e aí isso se torna um instrumento de poder para muitos grupos perpetuarem nele e usarem isso como manobra. Exatamente, eu ia falar. Isso é inclusive um discurso usado para convencer ao jovem, principalmente o jovem de classe baixa, que um patrão ele é uma pessoa ruim, mas que o Estado que mantenha ele ali no cabresto é uma pessoa boa. Entendeu? Então, assim, eu falo isso com uma certa propriedade, porque eu converso muito com alguns jovens. E eu, na minha vida, eu só tive um emprego de carteira assinada que durou 2 meses. E depois eu fui trabalhar sempre empreendendo, sempre por conta própria e tudo mais. Aí chegou aos 50 anos, jovem assim. Então, ó, a receita que eu dou pra você, jovem. Boa. Esteja sempre assim, ó. Trabalhe por conta própria. Você vai ficar sempre jovem como rua. Né? Gente, a brincadeira então, tá papo ótimo. bom. Papo bom, mas nosso tempo... Só para concluir... O tempo não escolheu esperar, mas vamos lá. Então, assim, esses jovens, eles... Quando eu falo, por exemplo, não, mas
o Estado, você ficar ganhando ali o seu R$ 1.200 ali da CLT e mandar pro FGTS, o 13º e tudo mais, isso não é saudável. Talvez se você trabalhasse por conta própria, ou tivesse um acordo com o seu patrão, você ganha muito mais. Não, mas é usado como massa de manobra que o governo ele tem que estar ali puxando as rédeas, tem que dar o auxílio, tem que dar o seguro-desemprego, tem que dar isso. Nós não somos contra sobre isso. O Estado é pesado. Mas essa discussão, Juan, se o eleitor quiser, nós vamos levar para o Congresso Nacional. Isso aí, e vamos debater sobre isso com toda a sociedade organizada para o benefício da própria sociedade. Não é para benefício do bolso de só ninguém, a não ser do maior interessado, que é o contribuinte, que é o trabalhador de fato e verdade desse país. Eu gostaria de finalizar com uma fala, poderia? Minha última Claro, eu ia participação. até te falar para te Não, por favor, você deixar pode aberto um tema livre para você. exatamente se direcionar para aquela câmera ali e dar o seu recado. Mas tem uma pergunta ainda, a última. Você já está querendo ir embora? Não, jamais. Depois dessa pergunta você pode falar ali. Eu escolhi esperar, vamos lá. Muito bem. O que você Olha, espera? Eu queria ficar aqui, ficaria tranquilo aqui umas 2 horas, 2h30 conversando sobre isso, porque Mas já tá muito tem isso que a gostoso gente o tá papo. Tem quase. Então ficaria muito mais, porque tá muito gostoso. Então já fica o Muito convite bom. para depois de agosto, Poxa. ele confirmando a candidatura dele, Voltar aqui. voltar Será aqui pra uma gente honra. conversar Tem muito especificamente projeto. sobre Aquele política. 144 da lista, você escolhe uns 10 lá. Tem e um traz pouquinho pra nós. mais, 144 é o dízimo. Tem mais que isso, alta produção. O que você espera do novo eleitor brasileiro? E conscientização, né? Conhecimento. Que é o saibam recado o seu que para o estão jovem. fazendo. Tá? O novo eleitor que eu estou dizendo é o jovem que você ministra para ele na igreja, na sociedade em geral, que tirou o título eleitor agora. Então, dê esse recado para o... Não se deixem ser enganados, né? Conheça os seus candidatos, estude sobre eles, estude propostas, não se leve pela embalagem. Não é o candidato que faz um negócio legal no TikTok ou que fala bonito, necessariamente não é o que leva de verdade aquilo que você anseia, que você espera. Né? Uma das coisas que, juntando a sua pergunta com o que eu queria finalizar, Agora sim, fique à vontade. né, é dizer para você assim, nós estamos vivendo um tempo muito difícil onde todos estamos sofrendo. Nós estamos saindo de uma crise sanitária sem precedentes dos últimos 100 anos, né, que trouxe consequências que nós já colhemos parte dela, mas há de se refletir por muitos anos, ok? Nós, ao sairmos de uma crise sanitária mundial, ok? Que tem todas as consequências que não chegaram totalmente ainda, né? Porque hoje estamos sentindo na inflação, principalmente na economia, isso é no mundo inteiro, isso não é um problema do Brasil específico, do país, isso é no mundo inteiro, e saímos de uma pandemia e nós entramos numa guerra lá, né, que a Rússia decretou contra a Ucrânia, também traz consequências. Né? Então, assim, nós como brasileiros, nesse momento, eu sinceramente, eu acredito que nós precisamos fazer uma força-tarefa, né, de pessoas do bem, que desejam melhor. Né? Eu sei que cada um tem seu ponto de vista, né? Suas ideologias, suas crenças, mas nesse momento todo mundo padece. Se a gasolina está alta, o gás está alto, qualquer coisa, né, que nós estamos... É para todo mundo paga o mesmo preço. Não tem desconto se você é A ou B. E nós precisamos fazer uma força-tarefa para que possamos tirar, possamos superar esse momento difícil, né, que nós estamos passando, porque é difícil para todo mundo. Né? É difícil para mim, difícil para quem está nos ouvindo. Então, essa é a mensagem. Eu acho que o momento agora também é de união, um pouco de equilíbrio. Né? A própria classe política até a própria classe política está entendendo isso, né? Que tem horas que precisa realmente ali, né, ser enérgico numa decisão ou outra, mas não ser enérgico em tudo. Política é isso, é a arte de dialogar, é a arte de fazer o que é possível. A gente faz política dentro do casamento, né? Não dá para ser tudo do jeito que eu quero, do jeito que eu acredito. Eu estou casado com uma mulher, né? A gente não dá certo não é porque a gente pensa igual, pelo contrário, a gente só dá certo porque a gente chega em entendimento no que pensa diferente. E essa é a minha mensagem para você. Então, é hora de... Espero isso das novas gerações, né? Muito bem. Belíssimo Quer recado. finalizar, Juan, com alguma colocação? Para mim foi um grande aprendizado aqui estar com vocês. Eu agradeço pela oportunidade. Tava doido para num podcast, falei tudo, não preciso mais nem... Eu sempre aprendo muito com vocês. Então, assim, com todos os convidados que passam por aqui, tá, Donaldo? Eu quero deixar isso bem registrado. O Alô Brasil Podcast é um podcast realmente ele tem mudado
a cabeça das pessoas que têm visto. Parabéns sabe? pela iniciativa. Então, eu aprendo cada vez que eu passo por aqui. Então, quero parabenizar novamente, deixar registrado que eu estou disposto a aprender com vocês e estou disposto a passar a mensagem de vocês para frente, para que chegue em pessoas da minha idade, em jovens que estão aqui. Temos jovens aqui na equipe trabalhando, que estão aprendendo também. Então, é muito importante. Isso para mim é muito bom. legal. Tá? Então, Parabéns pela pra iniciativa. E vocês estão de parabéns pela iniciativa. Acho que é isso, é levar conhecimento às pessoas e nessa troca de experiência todos nós melhorarmos como ser humano, como indivíduo e principalmente como cidadão. Maravilha. Bom, estamos aqui para colocar agora um ponto final no nosso podcast de hoje, mas muitíssimo obrigado, Pastor Nelson Júnior. Obrigado. Acho que esse vai ser o maior podcast nosso que nós gravamos até hoje, hein? É candidato ao Senado Federal pelo Partido Avante. Isso, certo? estamos no Avante. Avante, Brasil! Eu desejo sucesso. É pra frente que se anda, foguete não tem ré. É avante, ó, pra cima. Muito bem. Desejo enorme sucesso nessa caminhada, que Deus te ilumine, te conceda graça, sabedoria e corrobora esse esforço com grande vitória. É o que eu desejo. Muito Agradeço obrigado. a parceria com o Juan, que está sempre aqui disposto a nos ajudar e às vezes faz a pauta, o nosso convidado não escreve a pauta e a gente tem que correr. E agradeço muitíssimamente a você também que está do outro lado, que acompanha o nosso trabalho, você que curte o nosso trabalho, não deixe de se inscrever. Aproveita que você recebeu o link agora. Vai lá, ó, Alô Brasil Podcast, curte, compartilha, comente, liga pra gente, queremos saber o que você pensa. Se você tem alguma sugestão, algum convidado que você acha que é interessante que poderia vir aqui, manda lá pra gente lá um comunicado no nosso e-mail. Por favor, nós estamos aqui à sua disposição para trazer o melhor para o Espírito Santo, o melhor para o Brasil. Faltou a oração agora que o pastor prometeu para eu casar, hein? A oração vai ser nos depois, bastidores, a oração essa nos vai ser bastidores. depois do amém, para poder casar. Alô, Brasil! Aqui você tem informação.